Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. No programa de hoje, receber uma convidada muito especial, mas antes de eu apresentar minha convidada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a crescer e levar esse conteúdo rico de carreira para cada vez mais pessoas. No programa de hoje, eu vou receber a Ana Paula de Siqueira Melo, Supply Chain Control Tower Américas na Tetra Pak. Conexão, networking, eu quero agradecer a Juliana Tomita que fez essa ponte com a Ana e você vai ver uma trajetória incrível dentro da área de supply chain, que eu sou de supply chain, eu amo essa área, vai ser muito bom poder bater esse papo com ela. Ana, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui para a gente poder bater esse papo. Pô, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Obrigada, Juliana, né, por proporcionar esse momento aqui especial e espero que seja um bate-papo bem descontraído e que a gente possa levar muita informação para todo o pessoal que está aí assistindo. Com certeza, com certeza. Ana, me conta um pouquinho. Bom, eu gosto de falar, não sou de supply chain, eu estou em supply chain, eu vim com meu background todo de qualidade. E aí aconteceu de aparecer essa oportunidade na área de supply chain e estou aqui até hoje. E eu gosto de fazer essa pergunta porque não necessariamente você já começou na área. Eu vou falar para você que de todos os programas que eu gravo, pouquíssimas pessoas começaram assim a sua trajetória já numa área e seguiram até hoje. Normalmente foi acontecendo um monte de coisa na carreira que aí levou ela para a área que ela está hoje. Como é que supply chain entrou na sua vida? Bom, então eu vou ser diferente, porque eu já comecei a minha carreira dentro de supply chain, que né? Bacana. Foi o meu primeiro emprego, foi aonde eu comecei estagiando, né? E até engraçado isso, porque eu tinha um sonho de criança, né? Tinha na minha cabeça que eu queria viajar bastante, né? E eu falava assim, né? Eu sou filha de uma boliviana com um brasileiro, então eu já falava o espanhol nativamente e me dediquei muito para falar o inglês também. Então, eu tinha isso. Queria estar numa área dentro da administração que me proporcionasse, né? Poder viajar, ter contato com outras culturas. E foi uma grata surpresa, assim, no momento que eu estava distribuindo meus currículos, né? Eu estava numa feira de carreira. E aí, eu topei com o stand da Tetra Pak, entreguei meu currículo. Naquela época, a gente entregava o currículo realmente, né? E a Tetra Pak me chamou para uma entrevista e eu caí na área de supply chain, né? Na época era planejamento de materiais, né? Porque dentro do supply chain a gente pode ir para várias áreas, né? Eu caí dentro da área de planejamento, era a única estagiária e eu me encantei, né? Me encantei pela empresa, me encantei pela área, uma área dinâmica, né? Que todo dia a gente tem uma situação nova para lidar. E eu gostava porque eu usava os meus idiomas, né? A Tetra Pak, ela é uma empresa sueca, então a nossa matriz está na Suécia, a gente tinha muito, né, que utilizar o idioma para poder se comunicar. E eu era uma das únicas, assim, né, que tinha os dois idiomas. Então, foi bem bacana, eu já iniciei ali. E a partir dali fiz toda a minha trajetória até hoje ser gerente da torre de controle da área de transportes da Tetra Pak. Que bacana. Quantos pontos de conexão? Porque eu sou filho de chileno. Ah, que legal! E como o pai chileno, o primeiro idioma foi o espanhol. E que, na minha carreira, foi um baita diferencial. Não dá pra falar que, assim, eu agradeço a ele porque ele não quis que falasse português desde o início. Falei assim, não, desde pequenininho você vai falar espanhol e português você aprende quando você for pra escola. Então, eu fui aprender português quando eu acho que tinha 5 anos, quando eu fui na época escolar mesmo. E realmente ajuda muito o idioma. Né? E, bom, eu vou falar pessoalmente. Se eu for falar pra você que se eu tivesse entrado no início da minha carreira, eu estaria até hoje em supply chain? Provavelmente não. Não. Provavelmente não. Mas me conta um pouquinho, o que fez você, então, se apaixonar além desse dinamismo? Porque, assim, é uma área que, quando você conversa com as pessoas, é uma área que ela é apaixonante, mas, ao mesmo tempo, ela é estafante. Porque você tem, assim, sexta-feira, 4 horas da tarde, você sabe onde tudo vai acontecer, né? Então, o que fez você se apaixonar? Foi a empresa? Foi o dinamismo da área? O que aconteceu ali em supply chain que você falou, não quero sair mais daqui, tá aí tanto tempo? Na realidade, assim, o que eu acho, né, a gente vai passando por estágios na nossa carreira, né? Eu estagiei na Tetra Pak, depois eu saí
eu fui para a área de telecomunicações, né, dentro da Motorola ali, e tive algumas experiências como compradora internacional, né, a gente tinha muito contato com a China, e é o que você falou, né, call de madrugada, porque na China era de manhã e a gente tinha que garantir o suprimento dos componentes. E aí, depois, em 2005, eu fui convidada para retornar de novo na Tetra Pak, na mesma área, como analista, daí já como analista, né, de materiais. E todo esse dinamismo exige muita resiliência, eu atribuo também a uma parte da minha vida pessoal que eu fui jogadora de futebol, né? O esporte, ele sempre esteve na minha vida, né? E é algo assim, fui federada pela Federação Paulista de Futebol e que eu acho assim que exigiu muita resiliência da minha parte, treinamento, né? E a frustração, né? Como a gente lidar com frustração no dia a dia, né? E isso eu trago para dentro da companhia, né? Que todo dia, como eu comentei, é um dia diferente e que a gente muitas vezes vai tomar uma decisão que não vai dar certo ou que a gente vai precisar ser mais flexível e encontrar caminhos diferentes para chegar num bom resultado. E eu gostava de tudo isso, né? Eu acho que vem desde quando eu era pequena e que eu aprendi dentro do esporte. E eu tinha isso dentro da empresa também. Então, é uma coisa que eu gostava de viver, né? De viver essa frustração e, de repente, ter que dar a volta por cima e fazer de uma outra forma. Então, para mim, a área de supply chain, além de ser apaixonante por conta do dinamismo, né, que a gente tem na área, todos esses altos e baixos que a gente tem dentro da organização e a pressão de fazer as coisas acontecerem é algo que eu gostava. Tem gente que fala assim, a Ana é doida, né? Não, você acabei de... A pauta já foi. Primeiro executivo que me fala de frustração no programa. Acabou, vou ter que explorar isso. Segura aí. Primeira vez que alguém fala de frustração, principalmente no nível executivo. A gente ouve muito a Brené Brown falando de vulnerabilidade e tudo mais. Inclusive, a minha dica de livro é a Brené Brown, mas depois a gente deixa lá pro final. Mas me conta, a gente, pelo menos, a gente mora num país onde tudo é muito bom, né? Nada de ruim acontece. Uhum. E tive agora recente no HR Leadership Experience da Start e burnout, uma série de coisas, e você vê que as pessoas têm uma baixa tolerância à frustração, né? Me conta um pouquinho. Você veio do esporte e o esporte você se frustra porque um dia você ganha, um dia você perde. E às vezes nem tudo é justo, porque às vezes você tá na sua melhor performance, jogando bem, mas o goleiro tava num dia melhor que todo o time e por um golzinho derrotou, aí você sai ali frustrado. Me conta um pouquinho, como é que foi você lidar com isso e como é que você tem usado isso como fortaleza e até motivação para a supply chain, que realmente ela é uma área que eu vou concordar contigo. Tem um dia que você olha e fala o seguinte, cara, nada deu certo, você fez tudo certo e ainda deu errado. Me conta como. Não, e é exatamente isso. E agora você falando até me fez lembrar de uma final do Campeonato Paulista de Futebol de Salão, que a gente jogou demais, né? Vindo um time que era do litoral de São Paulo, né? Eu morava no litoral de São Paulo e a gente perdeu para o São Paulo. E a gente jogou demais, mas a gente perdeu, né? Então, o outro time estava num dia melhor do que o nosso, né? E isso, às vezes, acontece na companhia, né? Que a gente vai, a gente planeja aquele dia daquela forma e aí, de repente, estoura uma ponte em Baltimore que acaba congestionando um porto em Nova York, onde estão todas as nossas cargas ali, né? E como que a gente faz para escoar tudo aquilo, né? Então, assim, é muita resiliência, né? Muita resiliência no nosso dia a dia e como a gente motivar a equipe, né? Dentro de todo esse caos e gerenciar essas crises, né? E como que a gente lida com isso com empatia, porque a gente vai ter um funcionário que num dia não vai estar tão bom, né? E ainda tem um monte de problema para gerenciar, isso acontece no nosso dia a dia, mas eu trago muito, assim, muito otimismo, né? Eu acho que eu sempre sou a pessoa que pode estar aquele caos que a hora que você for conversar comigo, eu vou te passar tranquilidade e falar, calma, vamos colocar a bola no chão,
vamos entender quais são os próximos passos e vamos seguir daqui para frente. O que já foi, já foi. Né? Não adianta a gente ficar agora olhando para trás e ficar remoendo, né, o que a gente deveria ter feito. Não, vamos olhar daqui para frente. Não, perfeito, né? Inclusive nesse evento teve uma frase do Oscar Wilde lá que me marcou muito, assim, a sua experiência, ela é medida pela quantidade de erros que você teve ao longo da sua carreira, Com né? E certeza. no final das contas é isso, a empresa ela pode planejar tudo, tudo. Por exemplo, recentemente nós tivemos a pandemia. Ninguém planejou em nenhum momento da vida que uma pandemia ia ocorrer. Eu, na minha vida, nunca imaginei que ia acontecer. Ou como aconteceu a paralisação dos caminhoneiros há alguns anos atrás, aí, que realmente foi para quem era de supply chain para conseguir manter uma operação, realmente foi muito complexo. Então, assim, é interessante como uma habilidade que se aprende no esporte, né, que é a frustração, que você tem que aprender com ela, como isso se conecta diretamente com a sua carreira, né, com essa área, que ela é apaixonante, ela é uma área muito dinâmica. Eu, por exemplo, tenho uma questão de ter que estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e o supply chain te permite isso, mas ao mesmo tempo o nível de dinamismo é o nível de frustração que você tem. Eu acho que o esporte, ele me ajudou muito, e eu falo que eu tenho 2 projetos, são os projetos da minha vida, que são as minhas filhas, né? Como que você também muda no momento que você se torna mãe, né? E que você tem que aprender todo dia também, se reinventar todo dia, e você tem aquela preocupação de educar aquele ser humano para o resto da vida, né? Como eu vejo, assim, que também a minha liderança, ela mudou muito a partir do momento que eu fui mãe, né? Para ter essa empatia, entender um pouco melhor do outro, né? Que muitas vezes quando a gente é solteiro, né? A gente tinha uma outra visão da vida, né? Então eu falo que também eu ter sido mãe me ajudou muito a entender melhor as pessoas. Não, eu falo com a minha esposa e é muito claro isso, né? Tem uma menina de 10 anos, falo, a paternidade, maternidade é um exercício de liderança, de uma forma mais intensa até que da empresa, porque você tem que lidar com um ser que ele é 50% você, 50% seu marido, mas que no final das contas não é só 50 e 50, porque ainda veio uma parte que veio embutida na pessoinha que é diferente de vocês dois. Exato. E no final das contas tem a personalidade própria e você tem que lidar com tudo isso. E como é que você tem lidado hoje num mundo cada vez mais complexo, multigeracional, e num Brasil cada vez mais complexo no que tange a burnout, até segundo dados recentes, o Brasil é o segundo país com maior nível de burnout e é o primeiro em nível de ansiedade. Numa área onde você tem um dinamismo e a coisa vai acontecendo, como é que você tem lidado com isso no dia a dia? Eu acho que a diversidade ela é super importante, né? A gente trazer pessoas diferentes para poder trabalhar com a gente, de diferentes gerações, gênero a gente fala muito, né? Racial, enfim. Justamente porque se a gente contratar todo mundo igual a gente vai estar sempre tomando as mesmas decisões, todo mundo que pensa igualzinho a gente, né? Então, é muito importante a gente ter essa diversidade dentro da companhia para ajudar a própria companhia, né, a evoluir, trazer resultado. E só que a pressão ela vem, né? A gente tem muita pressão por resultado. Eu sou uma pessoa que acho que até por conta do esporte, eu, né, cobro muito dos meus funcionários o resultado. Eu não faço micromanagement, não tô ali, você fez isso, você fez aquilo, mas no final do dia, né, a gente precisa cobrar resultado e como que a gente está indo, né, para até entender se a gente está indo para a direção certa ou se a gente precisa corrigir alguma rota, né? E algumas coisas que eu faço, eu preciso ter alguns momentos para mim, né? Principalmente quando eu tô com a minha família, eu largo o celular e tento estar integralmente 100% ali com elas, né? Lição de casa é uma coisa que eu gosto muito de fazer com as minhas filhas, dedicar esse tempo para estudar para a prova. Quando eu estou em casa, né, tenho viajado bastante por conta da empresa, mas quando eu gosto de me dedicar esse tempo integral para elas. E também o esporte, ele continua comigo, né? Hoje eu me encontrei no beach tênis, que é um esporte que tem algumas quadras ali do ladinho da minha casa, então a logística facilita bastante. E é um lugar onde eu realmente
me solto e posso ser eu mesma ali, né? E poder descarregar toda essa energia do dia, que é muito, que a gente sofre, né? Bastante pressão, obviamente, para entrega de resultados. E eu posso estar ali descarregando um pouco de toda essa energia. Então, assim, o que eu posso dizer, né, se eu puder dar um conselho, né, para quem ainda está na área de logística e tem toda essa pressão, é reserve um tempo para você. Eu acho que é muito importante, né? A gente tem a dedicação do trabalho, e quando a gente está ali, a gente precisa estar de corpo e alma 100% presente, mas também a gente precisa um tempo para nós mesmos, né, para a gente se conectar com a gente e para a gente descarregar e carregar de novo, né? Não, espetacular, espetacular. Queria explorar um ponto aqui muito importante. Você começou na Tetra, saiu, voltou. E você está longeva dentro da empresa. Me conta um pouquinho. Eu, por exemplo, tenho uma média de 2 a 5 anos por empresa, porque eu já começo ali a querer um novo desafio. Me conta como é manter essa longevidade dentro de uma organização. Esse ano eu completo 19 anos na empresa, né? Então, desde 2005, quando eu retornei, porque o tempo de estágio não conta, né? Ah, é verdade. Não conta, então, realmente conta a partir do momento que eu voltei, em 2005. Eu sou uma apaixonada para a empresa, foi o meu primeiro emprego, né? E, lógico, dentro da empresa, eu toquei projetos diferentes, né? Eu tive essa oportunidade de poder estar em implementações de sistemas, mudanças organizacionais, que agora a gente está recentemente passando, né, por uma grande mudança organizacional dentro da empresa, e liderar esses projetos diferentes, mesmo estando na mesma área e na mesma empresa, é o que ainda me move, né? É o que me brilha os olhos a continuar dentro da Tetra Pak, porque a única certeza que a gente tem é que alguma coisa vai mudar e que a gente precisa fazer alguma coisa diferente, né? Eu tive vários gestores, né, dentro dessa minha caminhada dentro da empresa. Com todos eles aprendi coisas que me inspiravam e aprendi coisas que eu falava, opa, acho que aqui foi demais, né? Então, assim, o que me move ainda a ficar dentro da Tetra Pak são esses diferentes projetos e desafios que me tiram da minha zona de conforto e poder entregar um resultado melhor ainda lá na frente, né? Então, acho que é isso que ainda me inspira a ficar dentro da empresa. Esse é um comportamento que eu percebo de quando as pessoas são longevas dentro da empresa, é o quanto a empresa proporciona desafios ao longo da sua jornada, a ponto de você parecer estar em numa nova empresa dentro da própria empresa. Exatamente. Né? Quando você tem múltiplas unidades de negócio, você tem projetos de transformação que você está fazendo parte, e isso acaba te motivando a permanecer do que ir para o mercado. E qual foi o projeto mais desafiador que você liderou ao longo desses 19 anos? Uau, né? Tiveram vários, né? Eu comecei a minha carreira dentro, como você comentou, né? A Tetra Pak, ela tem várias business áreas, né? Então, eu comecei dentro da área de serviços, que a gente chama, e dentro da área de logística de spare parts, né? Que eu chamava eu ainda digo que é uma área bastante nervosa, e ali é onde a gente tem a urgência de atender um cliente, porque ele está com uma máquina parada e ele está com um tanque com leite dentro do tanque, né, ali para envasar o material. E se a peça não chegar para ele envasar aquele material, o leite pode azedar e aí ele tem que jogar toda a matéria-prima dele no ralo, né? Então, assim, a gente tinha um estoque de peças, né, dentro da fábrica, e em 24 horas a gente tinha que estar em qualquer lugar do Brasil, né? Então, assim, é bem estressante, né, essa área, mas bem dinâmica também. E aí chegou um momento em 2012, a hora que a gente começou a falar de mover todo esse estoque de peças que ficava concentrado na fábrica, e muito por conta de espaço, a gente encontrar um centro de distribuição, né? E aí não seria só a área de negócio de spare parts que mudaria para esse centro de distribuição, mas a gente teria também as outras áreas de negócio se movimentando para esse centro de distribuição, onde ficaria uma área da logística, né? A logística ganhando um corpo aí bastante importante para
para a empresa. Então, eu liderei esse projeto dentro dessa business unit, né? Então, desde os processos, desde a implementação do sistema, né? Se o ERP estaria pronto para poder nos atender nessa nova localidade, se a gente criaria uma planta nova no ERP ou só um storage location, ou como seria isso. As questões fiscais, né? Se dentro desse novo centro de distribuição a gente teria que criar um CNPJ. E no final, a Tetra Pak, ela definiu que esse centro de distribuição ele ficaria do outro lado da rodovia, então não era muito longe. Então, se estendia o próprio CNPJ que a gente tinha para essa localidade. E fora, o que eu acredito assim que foi o maior desafio foi a movimentação dos materiais em si, né? Eram 26 mil itens que a gente estoca até hoje nos elevadores verticais, né? Que ali em 50 segundos eu posso fazer o picking de qualquer peça. Uau! E a gente tinha 6. Nessa nova unidade, a gente instalaria 4, mas com altura de 12 metros, né? A gente ia colocar um módulo adicional em cima. E movimentar, né? Toda uma estrutura. Como vamos fazer isso, né? O planejamento de tirar todas as bandejas desses elevadores verticais, aonde a gente vai colocar para não perder nenhuma peça. E se o cliente pedir uma peça no momento que a gente estiver em trânsito, né? Como que a gente vai fazer para atender? Então, assim, foi muito treinamento, né, para a gente poder entender em quantos minutos a gente conseguia esvaziar um dos elevadores verticais e colocar em cima do caminhão e atravessar a rodovia para poder começar a atender os clientes lá do centro de distribuição. E por mais que a gente soltou carta avisando, olha, pessoal, durante esse feriado, né, porque daí a estratégia era, né, vamos parar o feriado. E a gente tinha na nossa cabeça um planejamento de fazer toda a mudança em 4 dias, nesses 4 dias. Então, a gente começaria no sábado, finalizaria na terça-feira. E aí, né, vamos rodar a operação. Área comercial, por favor, além das cartas, liga para os clientes, avisa que a gente vai estar mudando, mas não teve outra, né? A hora que a gente começou a fazer a mudança para o centro de distribuição, teve um cliente que estava precisando de uma peça que estava em cima do caminhão, que estava cruzando a rodovia, né? E a primeira nota fiscal do centro de distribuição foi da nossa área, né? E a gente conseguiu atender o cliente mesmo assim. E nós fizemos toda essa mudança, como eu te comentei, o planejamento era 4 dias, nós fizemos em 3 dias e a gente não perdeu nenhum componente, né? Acho que a estratégia também de desmontar todos os elevadores verticais e lá no centro de distribuição a gente tinha um espaço amplo, né, de piso. E cada rua era a localização de uma bandeja e a gente sabia exatamente aonde que estava cada componente, né? Então, a gente não parou a operação nenhum dia e, mesmo assim, conseguimos atender um cliente no meio dessa transição e com muito orgulho de falar que a gente não parou nenhum cliente durante esse período, né? Então, para mim, esse, assim, foi como engajar as pessoas de estarem lá no feriado, fazer toda essa mudança, todo esse planejamento e ainda conseguir atingir um excelente resultado. Em algum momento você teve aquele receio de, será que vai dar? Sim, em vários momentos, né? A gente até tinha uma preparação assim, e se levar mais de 4 dias, né? O que a gente pode fazer? A estratégia está correta de começar pelos elevadores verticais ou vamos começar pela área de racks, onde tem menos movimento? Você desenha um cenário, né? E até ele se cumprir... Exatamente, mas é lógico que ali no meio da transição a gente percebeu também que as pessoas começaram a ficar um pouco fadigadas, né? Porque você tinha que tirar a bandeja, colocar no chão, depois colocar em cima do caminhão, depois descer, aí tinha uns que, nossa, agora tá doendo minhas costas, agora, né, como que a gente faz e troca as pessoas, né? Então, teve um momento que a gente falou, meu Deus, será que vai dar certo, né?
Mas acho que todo o planejamento, assim, acho que foi super chave para a gente conseguir atingir o resultado e não ter nenhum problema aí durante a transição. Mas deu um medinho. Eu gosto de fazer essa pergunta porque às vezes as pessoas pensam, né? Não, tudo sai conforme planejado e não, né? E Não. fora que assim, você desenha um cenário, você tem a expectativa do time e tem que manter o time motivado porque o time também vai ter os receios, mas ao mesmo tempo tem uma promessa lá pra cima. Eu falo que a gerência ali tem uma responsabilidade de motivar e ainda entregar o resultado pra cima, de você fazer uma promessa que vamos fazer em 4 dias e lá em cima estão esperando que seja em 4 dias ou até menos. E se acontece alguma coisa ali, gera um receio, né? Uma preocupação de ter que fazer acontecer. E não é tudo são flores, né? Principalmente na Não. área que a gente atua, nem tudo são flores. Eu acho que é muito menos flores do que o É. outro lado. Mas deixa eu te perguntar sobre tecnologia. Você está numa empresa Uhum. sueca, onde realmente tem muita tecnologia embarcada em tudo que vocês fazem, e agora vindo a IA, né? Então, eu queria entrar na IA já já, mas vamos falar só Uhum. da tecnologia, do quanto a tecnologia tem afetado a operação de vocês, né? O quanto ela tem ajudado e o quanto realmente vocês têm que estar sempre se atualizando tecnologicamente. Como é que a tecnologia tem afetado a sua operação? Não, totalmente. Lá em 2020, né, quando a gente começou a pandemia, eu tomei a decisão de fazer uma transição de uma área para outra. Então, eu estava nessa área de spare parts, né, que eu comentei, e aí surgiu a oportunidade de participar de um processo seletivo dentro, né, da Tetra Pak, mais para a área core da empresa, né, que é a área de embalagens, né, e eu vim para essa área e deu tudo certo no processo seletivo. Vim no meio da pandemia, né? Já não estava desafiadora onde eu estava. Resolvi ir para uma área nova, com uma equipe nova e no meio de uma implementação de um sistema, de um TMS. Né, que é a área que eu estou agora, a Supply Chain Control Tower, onde a gente gerencia todo o transporte outbound das embalagens, né, das Américas. Quando eu vim, eu lembro até hoje, eu comecei no dia 1º de outubro e no dia 5 de outubro a gente já tinha marcado a implementação do TMS, né? E para mim isso foi uma transformação, assim, né? Como que a gente vê como a gente atuava antes, né? Mesmo tendo um ERP bastante robusto, né? Que a gente trabalha na empresa, mas hoje ter o TMS com todas as informações de custo numa plataforma única, todo o gerenciamento de todos os embarques que a gente tem, rastreabilidade real-time para os nossos clientes, isso é hoje chave, né? Eu não preciso estar ligando para a transportadora para saber, viu, onde está esse caminhão? Não, eu tenho informação dentro do sistema e o nosso próprio cliente tem uma plataforma onde ele pode rastrear os veículos deles, né? Então, eu acho que isso foi realmente um grande salto que a gente deu, falando de tecnologia, que a informação está disponível, né? Ninguém precisa ligar para ninguém para falar, nossa, que horas vai chegar, né, o meu produto? Não, o cliente, você pode entrar na plataforma e rastrear, né? Então, para mim, esse foi realmente um grande salto que a gente deu, falando de tecnologia. E aí, a gente tem um oceano de oportunidades, eu vejo, assim, né? Que realmente a gente pode agregar muito com relação à produtividade. E por mais que a gente tenha TMS, por mais que a gente tenha um ERP, se você sentar de um lado de um analista de transporte, ainda a gente vai ver que tem muita operação manual e repetitiva, né? Que aí que eu acho que o IA pode nos ajudar bastante com relação a RPA, né? Automação de tarefas que são manuais e repetitivas. Então, a gente não precisa de um analista, a gente quer o analista Analisando, né? analisando e não realmente executando tarefas ou apertando o botão, como a gente diz, né? Mas, para mim, o IA vem para automatizar essas tarefas que hoje são bastante repetitivas e que a gente pode automatizar. Mesma coisa chatbot, né? A gente criou um chatbot que a gente recebia muitas perguntas da área comercial e que hoje são respondidas pelo chatbot, né? Porque são perguntas muito comuns.
e ele mesmo consegue buscar informação e dar de volta para o usuário. Então, assim, esse tipo de ganho, né, em produtividade que eu acho que é bastante interessante. Eu acho que a gente está no início ainda, sendo muito sincera, acho que tem muito chão aí pela frente para a gente conseguir ainda desenvolver mais. Mas é isso, né? É a gente começar do básico para a gente poder ir até um Advanced Analytics mesmo, né? Que pode proporcionar aí, dentro da complexidade, né, logística. Às vezes a gente fala, logística é transferir um material do ponto A para o B, né? E consolidar o máximo que a gente pode, mas nem sempre é assim. A gente tem diferentes tipos de veículos, a gente tem carreta que você não chega em determinado ponto de São Paulo aqui. Então, tem várias variáveis, né? Que aí que eu acho que o Advanced Analytics pode ajudar muito mais a gente, mas é um caminho, né? Até lá. A gente tá no começo, né? Eu estreiei, antes o programa chamava Carreira Talk Show, e eu mudei pro Next Level e eu trouxe o Magno Maciel, que é o único pesquisador brasileiro da OpenAI, não da OpenAI Inc., mas da OpenAI Research. E a gente não tá nem no começo. Assim, o que foi liberado pro uso ainda é algo muito, muito, muito embrionário e tem muita coisa para acontecer. Mas o que eu tenho visto é isso. A IA vai vir para poder automatizar tarefas que o analista não deveria estar fazendo inicialmente, né? E para dar um pouquinho também de inteligência para uma operação, pelo volume de dados, e não que a pessoa não tenha condições de fazer, mas pelo volume de dados que a gente vai trabalhar, o quanto realmente ela consegue consolidar e trazer alguns insights para que a gente possa tomar uma decisão, né? E como é que tem sido, então, hoje, encontrar profissionais para a área de supply chain? Porque eu vejo muita gente ainda com receio de perder o emprego para IA, e eu não acho que ninguém vai perder o emprego para IA, eu acho que os empregos serão ressignificados, você não vai perder, mas você tem tido dificuldade para encontrar profissionais no mercado? Olha só, né? A gente está passando por uma transformação organizacional agora, onde eu estou centralizando as operações das Américas de transporte no Brasil. E eu tive que contratar 11 pessoas, assim, da noite para o dia, né? A partir do momento que a gente tomou a decisão, a gente vai fazer o shutdown da operação que a gente tem hoje no México e a gente vai centralizar tudo aqui no Brasil, né? Não é fácil, né? Não vou dizer para você que foi assim, ó, conseguimos, mas eu acho que o Brasil está muito capacitado com relação a profissionais na área de logística. A gente consegue, sim, encontrar. Acho que a maior dificuldade que a gente teve é ter os idiomas. Eu acho que ainda isso impacto, é um pain point para nós, principalmente quando a gente vai falar de uma operação regionalizada, né, que vai atender Estados Unidos e México, e aí a gente precisa do idioma ali muito próximo do fluente, não tem como, né? Você vai falar com transportadora americana, então não tem como ser o inglês meia boca, né? Tem que estar bem desenvolvido ali para que essa comunicação possa fluir da melhor forma possível. Mas a gente encontrou profissionais e a gente buscou um perfil diferente, assim, no sentido de perfil mais analista mesmo, né? Não tanto aquele mais executor, porque a gente entende agora que a automação, né, e os sistemas, eles vão fazer essa parte, então a gente não estava buscando mais esse perfil da execução, mas o mais analítico, né, o que pudesse realmente trazer um diferencial para a gente e analisar dados de forma mais complexas e que nos ajude a trazer um resultado diferente. Então, foi isso que a gente fez. Eu não sei se, no caso da Tetra Pak, a gente está ali próximo à região de Campinas, né, onde a gente tem muitas universidades, né, a gente tem uma Unicamp, a gente tem várias outras universidades particulares ali, e ali o pool de universitários é bastante interessante, e a gente buscou também trazer essa nova geração, né, porque eles estão muito mais acostumados com essa tecnologia, né. Não que as pessoas mais experientes não tenham a agregar, porque eu acredito que essa diversidade que faz toda a diferença, né? Não, eu percebo isso. A nova geração, ela tem essa facilidade com a tecnologia, e eu falo que tem essa facilidade, por exemplo, eu iniciei na tecnologia,
Só que a tecnologia mudou tanto que eu não sou uma pessoa de tecnologia aí antes de quando começou. Eu também não tenho a habilidade que a minha filha tem, por exemplo, de lidar com esse tipo de coisa. Então muda um pouquinho a forma como esses nativos estão chegando. Mas você tem sentido uma diferença? Porque assim, essa nova geração que está chegando, ela tem muita vontade, ela é muito tecnológica, mas ao mesmo tempo ela tem cada vez menos vontade de ser líder. Você tem Sim, percebido essa diferença no dia a sim, dia? totalmente, totalmente, né? Às vezes eu converso, eu sou muito de conversar, né? Com as pessoas da minha equipe, eu tenho um approach bastante aberto, né? E às vezes eles olham para mim e eles falam, Ana, eu não queria trabalhar que nem você, né? Eles falam assim, nossa, é demais, né? Toda essa pressão e essa carga e as crises e muitas viagens, né? Então, lógico, a gente tem que abdicar de algumas coisas quando a gente vai para a liderança, com certeza. E a gente percebe que essa geração nova, sim, eles querem fazer o papel deles, eles querem se sentir muitas vezes desafiados. Então, se também ficar na monotonia ali para eles, Você perde, não não adianta. é legal. Então, você tem que estar o tempo todo desafiando eles, trazendo projetos diferentes, coisas novas. E o que é um desafio para nós também, porque tem hora que você também não vai ter, Não, né? tem hora que tudo que você mais quer é colocar a operação em velocidade de cruzeiro e não ter tanta coisa nova, entendeu? Exatamente. Então, tem uma hora que você implementou o Transport Management System, né, o TMS, e depois você não vai ter mais outra coisa, né? Então, acho que esse é o grande desafio nosso. Como você está desafiando esse pessoal mais novo que está chegando, mas ao mesmo tempo você ter o balanço ali da rotina, né, do operacional do dia a dia, que isso não vai mudar. Então, eu falo assim, não dá para ter, pelo menos na minha visão, não dá para ter uma área só com gente nova ou uma só com gente experiente. Eu acho que o mix é o que faz toda essa diferença. Eu também acho. Acho que tem que ter esse equilíbrio de gerações. Eu acho que o desafio da gestão é justamente tentar balizar ambas gerações, porque uma acredita que não, tem que fazer, vamos, né? Vamos lá. E a outra, ela quer um pouquinho, quer desafio, mas ao mesmo tempo ela quer mais qualidade de vida. E nada de errado, tá, pessoal? A nova geração, ela tá certa. Nós, como líderes, workaholics, trabalhando e fazendo acontecer, hoje a gente começa a olhar e falar o seguinte, não, preciso de também mais equilíbrio. Mas ao mesmo tempo a gente foi criado de uma forma que tinha que entregar, forma, né? Então não tem outra forma. Eu falo, não sei ser diferente. Então esse equilíbrio, ele acaba, é importante, é um desafio para a liderança de conseguir manter isso, né? Totalmente. É o nosso desafio do dia a dia e de poder unir essas gerações e fazer com que elas trabalhem juntas também, né? Porque são pensamentos totalmente opostos, né? Muitas vezes. E que se entendam, né? Às vezes o conflito, né? Eu vivi na minha carreira uma pessoa muito mais experiente, já quase para aposentar, criticando uma mais nova que estava chegando, mas assim, cara, tá bom, você tá certo e ele também tá. Então, como é que a gente consegue, no mínimo, encontrar um denominador para vocês trabalharem juntos, né? Porque no final do dia, um pode somar o outro, né? Tem muitas empresas que estão fazendo mentoring reverso, né? Essa nova geração chegando para ajudar novos líderes a entender um pouquinho a cabeça dessa nova geração. Então, é um aprendizado. É que nem filho, né? A gente vai aprendendo com os nossos filhos, né? A gente mais aprende com eles do que eles com a gente, né? Com certeza, com certeza. Você viu que o tempo passa rápido, né? E eu tenho tanto assunto para falar, mas eu não posso perder a oportunidade de falar sobre ESG, que está impactando muito a nossa área. Né? Não só o ESG dentro da empresa, ou seja, como a empresa está atuando, mas o quanto a gente também tem que levar isso para dentro da nossa base de fornecedores, que no Brasil é um desafio. Me conta um pouquinho como é que tem sido trabalhar com o ESG e como é que você tem implementado essas estratégias para poder passar para a sua base também de fornecedores. Ponto focal hoje na empresa é a gente ter projetos em todas essas áreas, né? Acho que a Tetra Pak tem um pilar muito forte do meio ambiente, sustentabilidade. A gente tem uma área de sustentabilidade, uma diretoria de sustentabilidade, então... O que poucas empresas têm no Brasil, uma diretoria de sustentabilidade. É muito forte, né? Toda a questão da economia circular e todos os projetos que a gente tem relacionados a sustentabilidade e, obviamente, isso vem acompanhado de contrato com os nossos fornecedores, né? Principalmente na área de transporte, que é a área que eu atuo, a gente exige, né, a utilização de biodiesel, de combustíveis que sejam não fósseis, né, combustíveis alternativos, e a gente faz um trabalho muito, muito forte de consolidação de carga, né, para que a gente possa
embarcar utilizando menos veículo possível, né? Para a gente diminuir a nossa pegada de carbono. Então, existe toda uma estratégia para que a gente possa também contribuir aí com o meio ambiente, né? Ainda vejo que a gente poderia melhorar, né? Que a gente poderia fazer mais parcerias, né? Principalmente com os nossos clientes. Esses dias eu vi a PepsiCo falando, né, de que concorrentes estão se unindo para poder embarcar dentro do mesmo caminhão, e eu acho isso muito bacana, porque é um grande paradigma, né, você ter concorrentes embarcando dentro do mesmo caminhão, que, na verdade, a competição deles é na gôndola, não é no transporte, né? Não, então, e uma competição tão acirrada que você fala da PepsiCo, mas assim, a Pepsi e a Coca-Cola, dificilmente num mesmo lugar, por exemplo, você vai num Burger King da vida, é a Pepsi. Você pode pedir Coca, que você não vai ter essa alternativa lá. Imagina dividindo o mesmo caminhão para fazer entrega, né? É super interessante. Eu acho que ainda a gente precisa evoluir para esse nível. Você vê que ainda tem espaço, né, para a gente contribuir mais com o meio ambiente, mas acho que dentro do que tange, né, a nossa organização, exigir isso em contrato dos fornecedores é super importante, né? Tanto na parte social também, a gente trabalha com programas sociais aí para combater a exploração sexual de infantil e adolescente, né? Nas estradas, a gente tem um trabalho muito grande Somente que é de transporte, logística, né? Com uma ONG, né? Que é a Childhood, né? Que é fundada pela Rainha Sofia da Suécia, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte com os motoristas e transportadoras para conscientizar, né? Os motoristas a quando se depararem com uma situação de exploração sexual nas estradas, que eles possam utilizar o Disque 100. Então, e entre outros, esse é só um exemplo dos programas sociais que a gente tem, mas assim, a gente percebe que cada vez mais isso está no cerne das organizações, né? Não é assim ESG e a operação, não. Eles andam juntos, né? Não dá para separar mais, é uma mão que não vai voltar mais, tá? Já é um caminho que a gente começou Exatamente. a seguir. Eu vejo que globalmente a pressão está cada vez maior, principalmente, bom, eu estou numa empresa indiana, né, e reporto para os Estados Unidos, mas eu vejo que o foco do Brasil de querer implementar e ter ações concretas de ESG é muito importante, né? Não tem como voltar atrás. E a agenda de todos os executivos hoje é incorporar ações de ESG dentro da sua operação. Espetacular. Falar um pouquinho da Ana. Como é que a Ana se mantém atualizada nesse mundo onde está tudo mudando o tempo inteiro? Vem a IA e tudo mais. Supply chain que toda hora tem um assunto diferente, toda hora tem uma operação diferente, empresas fazendo diferente. Como é que você se mantém atualizada? Tô sempre ligada no que está acontecendo, né? A gente busca ter dentro da liderança também alguns networks que a gente tem. Então, a gente tem networks da área de logística, a gente tem networks da área fabril, né? E aí, ali, é muito forte dentro da empresa esses networks de outras regiões, né? Porque eu sou a gerente da região Américas, mas você tem o gerente da região da Europa, da China, então a gente está sempre em contato, trocando figurinhas ali. E uma coisa que a gente também começou recentemente a fazer, a gente ter abertura que os funcionários também tragam, né? Porque não é só a liderança em si, né? Mas às vezes alguém que estava vendo alguma coisa no LinkedIn, achou interessante, que pode trazer para a gente, né? Por que não, né? E nós criamos dentro da companhia um clube que se chama Clube de Inovação. Então, qualquer pessoa hoje, né, da companhia que viu alguma coisa e que achou interessante, que acha que pode ter alguma aderência com a nossa operação, pode logar lá uma atividade. E aí, lógico, né, esse clube ele vai estar sempre analisando com relação a esforço, impacto financeiro e tudo mais, mas é uma abertura que a gente dá também para os funcionários trazerem ideias para a gente, né? Porque, às vezes, é muito míope, né? A gente achar que só a liderança tem que estar ligada em tudo o que está acontecendo e, na verdade, ainda mais trazendo, né, essas pessoas da nova geração. Acho que eles ajudam também a trazer muitos inputs que a gente, às vezes, não conhece,
né? Então, mas eu procuro estar sempre ligada aí nas redes sociais, né? E entendendo com o LinkedIn e o networking eu acho super importante, né? Fundamental, né? Fundamental. Então, participo de feiras de logística, né? Para poder entender também o que está acontecendo. Os benchmarks externos a gente tem incentivado bastante para a gente poder trazer essas ideias de fora também, não só dentro do ciclo da Tetra Pak, que eu acho que ali também você consegue trazer bastante ideia nova, e é mais fácil você aderir, porque a gente está falando dos mesmos processos, Exatamente. mas é muito legal ter esse olhar externo também, né, para entender o que o mercado está fazendo, né, o que outras operações de torre de controle, como a da PepsiCo, né, que eu mencionei aqui, eles têm uma torre bastante robusta também. O que eles estão fazendo de diferente que a gente está fazendo? É aplicável para nós ou não? Então, para mim, esse olhar externo aí também é super, super importante. Não, e cresceu muito nos últimos anos eventos da nossa área, né? Então você tem o Sim. Ilus, Logística do Futuro, a Ciclo. Intermodal, Ciclo. Então você tem muitos eventos. Tem o Procurement Club do André Gurgel, que já esteve aqui com a gente também, está sempre fazendo eventos, ou seja, está muito favorável para você fazer esse benchmark, para você aprender com o mercado e trazer coisas novas, né? Porque é aquilo, às vezes no dia a dia ele te consome tanto que não dá para você pensar em inovação o tempo inteiro. Não dá. Tem que ter um olhar de fora, tem que ver o que as pessoas estão fazendo, porque realmente é algo que é complexo pra gente como líder, tem que toda hora estar inventando alguma coisa, né? Não tem jeito. Meu Deus, como passa rápido e tem muita coisa pra gente falar aqui ainda. Mas me fala um pouquinho, existe algum mentor que foi fundamental na sua carreira, que fez a diferença? Eu não sei se teve mas eu posso dizer que todos os gestores que passaram, né, por mim ao longo da minha carreira foram bastante importantes para mim. Eu tive tantos gestores que estavam baseados aqui no Brasil e aprendi muito com gestores que estavam fora do Brasil também, porque traz essa mentalidade diferente, sueca, de ser, né? Até costumo dizer que na minha primeira licença maternidade, foi uma época que o meu gerente, né? Eu era coordenadora, e o meu gerente, que estava baseado no Brasil, estava indo para outra área. E aí, nessa época, a área de logística ela ia começar a reportar globalmente para a Suécia. Né? Então, a gente não ia ter mais a diretoria sentada aqui no Brasil. E esse meu gestor, né, falou assim, olha, tem 3 coordenadores aqui. Falou para o sueco, né, para o diretor sueco. Tem 3 coordenadores aqui. Eu era uma das coordenadoras, mas eu estava grávida de 6 meses. Ou seja, já estava ali. Aí eu falei, nossa, e agora, né? Como é que vai ser isso? Eu, na minha cabeça, falei, tô fora, porque assim, como que eles vão me escolher aqui já na boca do gol para sair de licença maternidade, né? E a primeira, sentei para conversar com esse diretor, que era sueco na época, né? E ele me chamou para uma reunião e ele falou assim, Ana, fica tranquila, porque a gente vai esperar você voltar de licença maternidade para fazer um assessment entre os 3 coordenadores. Nossa, mas aquilo foi um alívio, assim, e eu não sei, sinceramente, Paul, se fosse um gestor local, se ele teria tomado a mesma decisão, sabe? E eu achei, isso foi muito bacana. E quando eu voltei da minha primeira licença maternidade, eu fui escolhida a ser gerente. Então, assim, foi para mim, isso foi o máximo, né? Porque a gente escuta tanta história de mulheres, né, que após a sua licença maternidade são demitidas, e comigo aconteceu totalmente ao contrário, eu fui promovida. Então, para mim, acho que essa é uma grande lição, assim, né? E eu levo comigo, assim, porque essa história foi muito importante para minha carreira, me dá essa tranquilidade de eu poder aproveitar uma fase pessoal que era importante para mim, a chegada da minha primeira filha, né? E quando voltar, ter a oportunidade de ser promovida. Então, para mim, foi muito... Até me arrepia isso, porque assim, a mentalidade não foi só o fato... O fato de eles terem esperado você retornar é espetacular. Mas a mentalidade de dizer, eu vou esperar você voltar para fazer um assessment para que seja justo para os 3,
isso pra mim é algo fora do padrão. Fora do padrão. Porque ele poderia ter falado, não, Ana, é você, fica tranquilo. Vai, sai, volta. E as outras duas pessoas? Por que não estavam no assessment? Porque, nossa, assim, a postura espetacular, né? E aí eu não sei, né? Porque na Suécia são 2 anos de licença maternidade, né? E até ele perguntou pra mim, Ana, quanto tempo você vai ficar fora? Eu falei, 6 meses, né? E ele, então tá bom, né? Tipo, tranquilo, porque lá eles têm esse costume da licença maternidade ser bastante longa e ela pode ser dividida com o pai, né? Então, a mãe pode tirar 1 ano, o pai 1 ano de licença. É muito diferente, né? Então, eu falo assim que ter essa gestão de fora sueca me abriu os olhos para muitas coisas. Esse foi só um exemplo, né? E eu levo isso comigo, assim, essa história... Não, que baita história. Bom, eu sou pai, o público já sabe aí, eu sempre tô falando da Domi. E quando a gente teve a Domi, eu saí 20 dias de férias e que para mim não é o suficiente. Eu acho que a mãe precisa de um suporte muito maior e que, cara, na Suécia, 2 anos, poder ser dividido com o pai, eu acho que a gente precisa aprender algumas coisas aqui no Brasil ainda, né? Exatamente. Mas ok. Mas você foi Vamos lá, a gente vai chegar lá. mas você foi polida, falando assim que eu não sei se... Eu acho que aqui no Brasil a decisão não é. A resposta seria não, vou escolher outro porque eu tenho pressa. Mas é porque o Brasil ele tem uma visceralidade que é complicado, né? Uma operação que ela muda tanto. É diferente de países estáveis como Suécia, Alemanha, dentre outros países que têm uma estabilidade muito maior do que a gente tem no Brasil, né? Sim. Então eu não culpo o Brasil por conta disso, mas eu não sei se essa decisão seria a mesma aqui. Mas ok. Bom, estamos chegando para o final do nosso programa, infelizmente. Está convidada para voltar para a gente falar de muito mais, sempre que você tiver projeto. Mas eu não posso terminar antes de fazer 2 perguntas. A primeira delas, qual livro, filme ou série? Você já deu um spoilerzinho aqui de um dos livros, mas qual livro, filme ou série que está impactando a sua vida? Não necessariamente precisa ser da área de supply chain, né? E, para finalizar, que dica você dá para as pessoas que querem entrar na área de supply chain, ou seja, que perderam a sanidade e querem entrar nessa área de supply chain? Brincadeira, gente, eu sou apaixonado por supply chain. Mas que dica você dá para o nosso público? Então, vou começar pelo livro, filme ou série. Ok. Recentemente, em uma das viagens que eu fiz, eu assisti um filme que me tocou bastante, que é o King Richard Criando Campeãs. Essa minha conexão com o esporte, ela não muda, né? Mas eu achei incrível, né? A história desse pai que planejou realmente que as filhas fossem campeãs tenistas, né? Acho que para quem não sabe, o Richard é o pai da Serena e da Venus Williams, né? Das tenistas. E é uma história, assim, incrível de muita dedicação, autoconfiança, porque as meninas acreditavam mesmo que elas seriam campeãs. Elas treinaram muito, né, para conseguirem ser campeãs. E eu realmente recomendo esse filme para quem quiser ver e ter esse olhar também mais de... Não adianta só a gente planejar. Ele tinha um livro de 78 páginas, né, de como tornar as filhas campeãs. Mas a gente precisa agir, né? Porque um planejamento sem ação, ele é só um sonho, né? Então, eu acho que é muito, muito bacana. Quem quiser assistir o filme aí, eu fiquei apaixonada, né? De como toda a história e a trajetória delas até elas virarem as campeãs que elas são hoje, né? Então, e tem uma cena, sem dar muito spoiler, mas a cena que para mim mais me marcou, tentar não chorar, porque para mim é um absurdo do cúmulo das pessoas, né, de assim, chegar um momento de entrarem na casa dele e estarem questionando a liderança dele em relação às filhas. Então assim, cara, eu tô tentando criar 2 pessoas que não estão nas drogas, que não estão na rua, negros num momento e numa situação tão complicada, né, de se criar as filhas, e ele na melhor das intenções e ainda ser criticado por estar tentando fazer o melhor pelas filhas. Isso, né, para mim, assim, chega até assim, poxa, como, né? Mas o filme é espetacular, é um filme apaixonante. Eu adorei, o filme realmente me impactou, né, ver a história, e super recomendo. E o livro, né, a gente estava falando da Brené Brown, né, A Coragem de Ser Imperfeito, né, de como a gente, na vulnerabilidade, a gente mostra quem realmente a gente é, né? Exatamente. Então, para mim, porque como executiva, como mãe, como esposa,
a gente quer ser perfeita, né? A gente não quer falhar em nada, mas isso fica longe do humano, né? E como quando a gente mostra realmente e a gente abraça as nossas fraquezas, aí sim a gente abre espaço para empatia, a gente abre espaço, né, para nossa criatividade, e a gente abre o espaço para ser quem a gente realmente é, né? Então, também é um livro que eu recomendo para quem quiser ler, eu acho super interessante. Que bacana. E é a base da liderança humanizada, né? Ou seja, não dá para você ser humano se você não sangra, né? No final do dia. E ela lançou um livro recente sobre liderança também, que é espetacular, né? Então, Brené Brown. E tem, acho que uma série, tem um documentário dela no Netflix também. Vai estar tudo aqui na descrição. Tá bom? Então você vai poder ter acesso aí às 2 referências que a Ana passou. E a dica para quem perdeu a sanidade e quer entrar na área de supply chain. Que dica que você dá? Você que começou nessa área de supply chain e está até hoje, né? E é muito bacana ver o quanto você é apaixonada por esse tema e por essa área. Que dica que você dá para as pessoas? Eu dou sim, pessoal. Para quem, né, quer agora desenvolver realmente a sua carreira dentro de supply chain, seja curioso, né? Vá aos detalhes. Aprendam com os mais experientes, mas não deixem de questionar. Será que eu não poderia fazer isso de uma forma diferente? Será que eu posso automatizar essas tarefas? Eu acho que, né, se desenvolver dentro da área, obviamente, conhecer, né, todos os processos é muito importante. Mas trazer esse olhar de fora, né? A gente fala esses olhos, né, de fora, para poder instigar as pessoas que estão trabalhando dentro da área também é muito importante. Então, como a gente falou aqui, né, Paul, esse mix das gerações, ele é cada vez mais importante. E assim, gente, tem que ter muita resiliência para trabalhar em supply chain. Não esqueça da sua saúde mental, né, que eu acho que é super importante, encontrar o seu eu com você mesmo. E seguir em frente, que com certeza, com muita dedicação e comprometimento, vocês vão atingir o sucesso. Exatamente, que é uma área apaixonante, pessoal. Eu brinco da sanidade porque realmente é uma área dinâmica, mas eu também não sei fazer diferente do que isso. Eu não sei estar em outra área que não me dê uma dinâmica diferente do que eu já tenho hoje. Então, é o que eu falo, todo mundo que entra em supply chain acaba, de alguma forma, se apaixonando. É assim, é que nem coentro, né? Ou ama ou odeia. Ou realmente não se adaptou por conta desse dinamismo, ou realmente é aquela pessoa apaixonada que ama o que faz. Então, Ana, muito obrigado pelo seu tempo, por contribuir. Obrigado, Juliana, por ter feito essa ponte, essa conexão incrível com a Ana, e obrigado por contribuir com tanto. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui dividindo um pouquinho da minha história, espero que vocês tenham gostado, e obrigado, Paul, pela receptividade, por ter me deixado aqui bastante tranquila, e obrigada, Ju, por nos conectar, e aí aceito o convite para a próxima, com certeza. Com certeza vai voltar para falar de mais projetos e vou falar dessa área de supply chain. Tô querendo fazer um formato diferente, trazer pessoas de supply chain para a gente fazer um painel também. Tô pensando em algumas coisas. Legal. Vai ser legal estar mais que convidada. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Manda para o amiguinho para poder se nutrir desse conhecimento que é muito importante e que com certeza vai levar a sua carreira para o próximo nível. Até o próximo podcast Next Level.